Olá pessoal, eu estou aqui para mais uma conversa com vocês sobre um tema em neurociências, e esse tema ele é um tema complexo, o suicídio. Em 1994, nos Estados Unidos, houve uma comoção geral. Um jovem de 17 anos chamado Michael M. suicidou-se. A família, obviamente, ficou muito abalada e durante o seu enterro, a família distribuiu pequenos cartões com fitas amarelas, porque o Mike tinha um Mustang amarelo. Isso viralizou e desde então, nos Estados Unidos, considerou-se, portanto, o mês de setembro como o Setembro Amarelo, o mês de prevenção e combate ao suicídio. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Certamente é uma dor atroz, uma dor incomensurável. Geralmente é isso. E essas pessoas comumente têm desordens psiquiátricas, por exemplo, como depressão. Metade das pessoas que se suicidam tem depressão. Então, mas será o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Obviamente, a pessoa ela não vê uma saída, uma solução. Em 2006, eu perdi um amigo, professor de farmacologia da Universidade Federal do Pará, professor Carlos Rocha. Ele tinha doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. 2006 foi um ano em que eu viajei para a Suécia para fazer um estágio de pós-doutoramento em neurociências no Ollenberg Neuroscience Center, na Universidade de Lund, no sul da Suécia. Eu viajei em agosto e em junho eu encontrei o professor Carlos na saída do banco, no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém. Nós conversamos, ele me disse que estava com alguns problemas relacionados ao divórcio, mas eu não pensei que fosse tão grave. Inclusive ele tinha me ajudado, naquela época, a encontrar um diluente adequado para os extratos de plantas que eu trabalho até hoje, como neuroprotetor para o AVC, é uma das minhas linhas de pesquisa. Ele era um farmacologista, graduado em farmácia com doutorado, então muito competente. Eu lembro do Carlos, e isso eu escrevi em um artigo que eu publiquei ano passado, no blog Direto da Ciência, e esse ano eu republiquei, após o site Direto da Ciência sair do ar pela morte do querido e inesquecível jornalista científico Maurício Tufani. Eu publiquei no blog do jornalista aqui do oeste do Pará, Gésio Carneiro. Nesse artigo, que eu chamei de A Neurobiologia do Suicídio, como uma vida se apaga. Então você vai encontrar facilmente no Google, fazendo uma busca por esse artigo. Eu descrevo um pouco da trajetória do professor Carlos. Eu lembro perfeitamente que ele tinha grande resiliência quando nós moramos no início da década de 90, na casa dos estudantes universitários do Médio Amazonas, chamada de Selma. Ele foi um dos primeiros na casa a conseguir um emprego em um laboratório, um grande laboratório de análises clínicas em Belém. Ele saía cedo, todos os dias, antes das 6 da manhã, e eu admirava a sua resiliência mental. O que levou em 2006 à perda dessa resiliência? O estresse crônico, problemas da vida. Mas o que aconteceu no cérebro do querido professor Carlos e o que acontece nos cérebros das cerca de 12 mil pessoas que se matam, que se suicidam no Brasil? A cada 40 segundos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Isso dá
800 mil pessoas por ano que tiram a própria vida no mundo. Será que é possível entender a neurobiologia do suicídio? O que acontece no cérebro dessas pessoas? A psiquiatra e neurocientista Maura Boldrini, da Universidade de Columbia em Nova York, publicou um artigo recente onde ela investigou os eventos relacionados a alterações que nós chamamos de neuroplasticidade no cérebro de pessoas, deixa eu ajeitar aqui, pessoal, no cérebro de pessoas que se suicidaram. A Maura Boldrini e sua equipe já tinham investigado que pessoas que têm uma adversidade, que eles chamaram de adversidade precoce na vida, antes dos 15 anos, podem desenvolver depressão severa, chamada depressão maior, e alguns podem tirar a própria vida. Outras pessoas têm essa adversidade precoce, antes dos 15 anos, têm depressão, mas não se suicidam. Outros sequer desenvolvem depressão. Para ver o que acontece nos cérebros dessas pessoas, a Maura Boldrini e seu grupo investigaram, através de técnicas morfológicas, os cérebros dessas pessoas falecidas. Obviamente, as que não se mataram morreram por outras situações, um infarto, por exemplo. Então, esse artigo, publicado numa importante revista da área de psiquiatria e neurociências, mostrou que nos cérebros dos resilientes, o que os autores chamaram de resilientes, são aqueles que conseguiram superar a adversidade e não se mataram, havia um volume maior do giro denteado do hipocampo. Quem assistiu meu vídeo anterior sabe que essa é uma região neurogênica, ou seja, o giro denteado do hipocampo, mesmo em humanos, produz novos neurônios, mesmo em nonagenários, ou seja, em pessoas de 90 anos de idade. Então, Maura Boldrini achou que o volume do giro denteado das pessoas resilientes, que não se mataram, mesmo tendo a depressão, era maior. Então, uma interpretação desse achado foi que esse volume ele pode ter aumentado por eventos ligados à neuroplasticidade, que são alterações estruturais adaptativas no cérebro a uma nova situação. Então, a hipótese levantada foi de que as pessoas resilientes têm um grau maior de neuroplasticidade no cérebro do que as não resilientes. E essa plasticidade, pessoal, ela passa, segundo os autores dessa hipótese, talvez pela produção de novos neurônios. No meu vídeo anterior eu já falei para vocês que a resiliência ao estresse depende da produção desses novos neurônios que nós chamamos de neurogênese adulta, porque há uma conexão entre o hipocampo ventral, que é essa região onde tem neurogênese, no giro denteado especificamente, e o hipotálamo, e há um eixo. Existem circuitos neurais que controlam o estresse. Então, o estresse crônico é o principal indutor de depressão e ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, nós estamos imersos em uma sociedade com alta competitividade, onde vários problemas, diversos tipos acontecem, e nós temos que ter essa resiliência mental. Nós já sabemos que temos que praticar exercício diário para aumentar essa resiliência, mas existem outros fatores. Isso eu falei no vídeo anterior. Então, talvez no futuro seja possível conhecer mais as alterações cerebrais que acontecem nos cérebros de pessoas que se suicidam. Talvez uma terapia futura possa ser desenvolvida baseada nesse conhecimento. Mas o importante é não abandonar, ver os sinais, não abandonar na solidão essas pessoas que tiram a própria vida. Elas estão desesperadas, elas não veem uma saída. Então, nesse setembro amarelo de 2021, que a luz do sol, perceptível aos nossos olhos como amarela, nós sabemos que fisicamente ela é uma luz branca,
possa iluminar nossas vidas, iluminar as vidas dessas pessoas, tá? E que o suicídio se torne cada vez mais, né, com menor incidência na nossa sociedade. Um abraço a todos.